Peço também pela vida do Norberto, que o Senhor abençoe ele, capacite, que a sua palavra possa subir com aroma agradável a Ti, ó Pai amado, que o Senhor guarde ele, livre ele de todo o mal, Pai amado, ele e a família dele. Abençoe cada um aqui também, ó Pai amado, aqueles que vieram e aqueles que não puderam vir, que o Senhor os livre de todo o mal. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Você que gosta de acompanhar pela palavra aí, é o livro de Salmos, capítulo 15, versículo 1. Hoje eu gostaria de falar com vocês uma coisa que eu não gosto de, assim, quando eu falo isso é verdadeiro, não é só por falar. Tem gente que tenta falar o que eu vou falar agora de uma forma que parece uma falsa humildade, né? Mas na verdade a palavra foi para mim mesmo. Então, eu creio que ela vai servir também para você, né? Amém. E eu quero falar hoje com vocês sobre chamado, sobre propósito que nós temos nas nossas vidas, tá? E Salmo 15:1 vai falar assim, ó. Senhor, é um salmo de Davi, tá? Senhor, quem é que vai habitar no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí vem a resposta, tá? É aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos, aos seus próprios olhos, tem como desprezível ao que merece reprovação. Certo? Mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros excessivos, esse negócio todo, né? E também não aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. A gente vê que é uma questão praticamente de andar em integridade de caráter e tudo mais, né? Nossa vida, irmãos, a gente busca aquilo que, nossos planos para o futuro, né? Nossas coisas que vão acontecer, nós buscamos o que a gente acha que é melhor para nós. Nós começamos desde criança a dar uns sinais, mostrar alguns sinais que você gosta mais da área de exatas, ou você gosta mais da área de humanas. Você vai percebendo, o cara vai bem de matemática, mas vai difícil para decorar uma história. Ou o cara vai bem nas matérias decorativas e na matemática não raciocina direito. Isso vai encaminhando você, vai te levando até onde você chegar que você quer da sua vida. É uma coisa normal isso daí, né? E nessas fases assim, quando novos, a gente mais caminha pelo ideal, pelo que a gente se sente bem. A gente não pensa muito no futuro, por exemplo, como é que eu vou levar a minha vida no futuro, quanto que é o salário dessa área. A gente não pensa nessas coisas, a gente quer aquilo que a gente se sente bem, né? Assim, o certo seria, né? Eu lembro quando eu fazia isso de vez em quando, eu pegava o jornal e olhava a média de salário de tal coisa. Você saber, né? Para você não se decepcionar, não chegar. Você escolhe uma profissão que paga um salário mínimo. Tá bom. Você sabe que é isso que paga? Sei. Você sabe como é viver com isso? Sei. É isso que eu quero. Parabéns. O problema está quando você não sabe nada, não procura nada, não vê nada, chega lá, é aquilo, e aí você se decepciona. Porque você não se empenhou. Tem amigo meu que era bem pobre mesmo, não tinha condições de nada, rachou, queria fazer medicina. Ele falou, eu quero ser uma pessoa importante e tal, era o sonho dele, né? Rachou, se esforçou, lutou, passou numa federal, está excelente hoje, né? São coisas assim só que são coisas que a gente às vezes não percebe, né? Nossos pais influenciam a gente muito. Olha, você quer ser assim? Às vezes não influenciam, né? Mas existe uma coisa também nessa história toda, nesse caminhar nosso, que é também, além disso que você está buscando, que é o propósito que Deus tem para você. Ou seja, como que Ele quer que você execute a sua vida, o que você vai servir
a Ele. Como você vai servir a Ele, aonde vai servir a Ele. Não, olha, não estou falando que assim, ó, eu decidi uma profissão e Deus me deu um propósito. Não estou falando que não é diferente. Eu estou falando assim, mesmo porque nós somos chamados para exercer o propósito que nós temos em qualquer lugar. Você não sabe quanto Deus te influenciou para você escolher aquela profissão. Você não sabe se foram os seus pais, quanto Deus influenciou seus pais para você fazer isso. Você não tem, é uma coisa meio misturada. Você vai chegando, né? Mas uma coisa eu sei, que Deus colocou você para ser cabeça e não cauda onde você estiver. Que Deus colocou você para servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Certo? E, às vezes, a gente confunde muito assim. Nós temos uma coisa que os judeus não tinham. Para eles, não existia santo e profano. Para nós, igreja, santo. Mundo, profano. Igreja, santo. Trabalho, profano. Igreja, santo. Esporte, profano. Para mim, tá? Não faz sentido. Não faz sentido. Seu chamado não precisa ser um dos 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Não precisa ser um diaconato. Você não sabe o que Deus tem para você. Nós temos grandes homens de Deus em grandes empresas, convertendo muita gente em outros lugares. A gente não sabe o que Deus tem para nós, entendeu? Então, o que importa a gente entender é que nós temos que estar imersos nessa história, dentro desse contexto, aonde você estiver, você serve o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e a cabeça, a cauda. Então, essa ideia de santo e profano, a gente tem que mudar um pouco. E o que a gente vê muito por aí é falta de integridade, né? A gente vê muito por aí. Hoje em dia está muito feio. Só que a falta de integridade é onde você for. Na igreja, fora da igreja, onde você estiver. A gente vê cada notícia de pastores e líderes fazendo cada coisa que você fala assim, gente, não faz sentido, né? A palavra não respalda, é uma situação complicada, e você vê isso muito acontecer, né? E você vê acontecer também na Bíblia, por exemplo, a história de Geazi, que era servo de Eliseu, né? Elias tinha um servo, que era Eliseu. Depois, quando Elias partiu, Eliseu ficou no lugar dele, e ele tinha um servo, que era Geazi, né? E a gente sabe aquela história de Geazi, do general da Síria, chamado Naamã, que tinha lepra, que a serva, a Síria dominava Israel, existia uma escrava dentro da casa de Naamã, que era uma israelita, e ela escutou que Naamã estava doente, e ela disse que tinha um profeta lá que podia ajudá-lo. Ele foi até lá, ele chegou lá na casa do profeta, né? E o profeta não recebeu ele. Ficou uma situação até, eu não creio que o profeta seria sem educação, mas eu creio que ele era movido por Deus. Tudo tem um propósito. Saiu o servo dele de lá para fora e falou assim, olha, Naamã, o meu senhor falou para você mergulhar 3 vezes no Jordão. 7 vezes, né? 7 vezes no Jordão. Aí, Naamã já pegou tudo aquele pacote, ficou nervoso, virou as costas, né? E falou, não fico aqui, vou embora, não faz sentido. E onde já se viu mergulhar aqui, não tem rio melhor para mergulhar lá na Síria? Né? A gente sabe disso, né? Indo, os filhos dele, que eram do exército também, chegaram para ele e falaram, pai, seguinte, o rio está aí, ó, você está aqui, você veio lá de longe, mergulha que nem o profeta mandou fazer. Ele mergulhou. Mergulhou e saiu limpo. E voltou lá de novo na casa do profeta para agradecer o profeta. E ofereceu alguma coisa para ele. Profeta, ó, quero deixar alguma coisa para você aqui em agradecimento à minha cura. O que ele falou? Segundo o Reis 5,16. Tão certo como vive o Senhor,
cuja presença estou, eu não vou aceitar nada. Não vou aceitar dinheiro, não vou aceitar nada seu. Pode ir embora, ele falou. Né? O que aconteceu? Ele pegou, falou, tá bom, entendeu. Né? Uma série de coisas que as pessoas precisam entender. Você vai cobrar para curar alguém? Né? Não é você que cura, né? Então é complicado essa história, né? Mas aí o Geazi, olhando aquela história toda, né? Começou a pensar. E aí o que ele pensou? Está no versículo 20 agora. Eis que o meu senhor, ele foi generoso demais com esse filho Naamã. Ele recusou o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele e vou receber dele alguma coisa. Já viu, né? O que aconteceu, né? Ele foi atrás, ele cobrou. Geazi, no final das contas, teve uma lepra dada por Deus, foi despedido do trabalho dele e como terminou? Eliseu, um homem fiel, servindo a Elias, o que ele recebeu? A porção dobrada do espírito de Elias. Certo? Geazi podia também seguir o mesmo caminho, servir ao Senhor dele e receber também o caminho, a continuidade daquilo lá. Mas não recebeu. Sabe, gente, você consegue precificar, colocar um preço no ministério de Elias? Custa quanto o ministério de Elias? Você consegue precificar o ministério de Eliseu? Você não consegue. Você consegue precificar o ministério de Geazi? 34 quilos de prata e 2 vestes. Quer comprar um profeta? Tem um monte que vende aí o trabalho dele por 34 quilos de prata e 2 vestes. É uma oportunidade terrível, enorme que ele teve e ele jogou fora por causa de dinheiro. Dinheiro revela poder e dinheiro revela caráter. E depois corrompe. Mais ainda, por quê? Porque você começa a justificar o que você tem pelos outros. Você imagina você chegar na frente de Jesus e Jesus falar assim para você, o que você fez? Eu fiz por causa do outro. E a palavra? E no versículo 21, Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, ele saltou da carruagem e foi em direção a Geazi. Olha o respeito do Naamã, né? O que ele fez? E ele perguntou, está tudo certo? Está tudo bem? E aí o Geazi respondeu, está tudo bem, sim. O meu senhor mandou dizer que eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo de discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 vestes. Gente, antes de continuar, a verdade, você não precisa fazer nada. Ela vem. Se alguém enfiar o dedo na tua cara e te acusar do que você não fez, se você ficar quieto, a verdade explode daqui a pouco. Se a pessoa te difamar, se a pessoa inventar uma história, se você for julgado de forma errada, se você ficar quieto, explode a verdade. Sozinha. A mentira, para você sustentar, você tem que cavar. Você tem que cavar e cava e começa a arrastar tudo que está ao seu redor com você para dar sustentabilidade na mentira e daqui a pouco ela se perde. Você viu Geazi aqui? Geazi falou de Deus, contou a história de Eliseu, a narrativa para fazer a história dele vingar. Contou que vinha 2 pessoas de fora, que era do profeta, e vai uma história monstro. Olha, a mentira é assim. A gente tem que abrir os olhos, porque ela é desse jeito, né? Naamã disse, olha, tenha bondade, leva 68 quilos de prata e leva 2 vestes também. Colocou nos ombros dos dois servos de Naamã, que deixaram aos pés, né, de Geazi. E você sabe depois, né? Geazi chegando lá, e o profeta falou, eu fui em espírito e vi o que você fez. Se fosse a verdade, não precisava fazer nada. Mas era mentira. E a consequência da vida do Geazi foi desastrosa. Olha a história de Moisés. Moisés foi salvo da morte
pela filha do faraó. Deu Moisés para a mãe do Moisés cuidar, depois levou para o palácio Moisés. Moisés tinha melhores roupas, as melhores comidas, os melhores aposentos de todo lugar. Ele morava dentro do castelo do faraó. E tinha segurança, tinha estudo. A gente sabe, o Egito era avançado na ciência. Tinha tudo. Tinha tudo. Aí teve um chamado. Moisés prontamente atendeu o chamado. Moisés ficou 40 anos com o sogro, depois 40 anos no deserto com um povo ingrato e murmurador, levando o povo, 40 anos rodando no deserto, culpa de Moisés? Não foi culpa dele. E ele foi atender o chamado dele, ele abriu mão para atender o chamado dele. Aí eu te pergunto, se Moisés não tivesse aceito o chamado dele, o povo de Israel estaria até hoje escravo no Egito? Não estaria, irmãos. Deus levanta outro. Deus usa seus filhos, mas não depende nada de mim, nem de você. Nada. Você acha que você vai frustrar algum plano de Deus? Você acha que você vai frustrar o reino de Deus? Não vai. A palavra não fala que Deus levanta adoradores de pedras? Quem somos nós? Então a decisão de seguir, né, tem que ser nossa. Ah, mas eu preciso, não quero. Levanta outro, é simples. Deus não vai parar o plano dele por causa da gente, mas Ele quer usar a sua vida. Pergunta de vez em quando se você está na motivação correta. E também pergunta sobre você está fazendo a vontade de Deus, né? Olha, em Gênesis 6,18 fala assim, ó: mas com você eu estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus fez uma aliança com Noé, não fez? Você sabia que não chovia naquela época? Não chovia. Eles estavam em terra seca. Para que barco ali, onde eles estavam? Outra coisa, Noé sabia fazer barco? A aliança de Deus com Noé, o que Deus fez? Ó, eu quero que você faça uma arca. Sim, senhor, pai, pode falar. Vai fazer uma arca assim, desse jeito, você vai serrar a tábua assim, você vai calafetar desse jeito, você vai passar isso, desse tamanho, dessa altura, desse comprimento, não sei quantos compartimentos lá dentro. Deus deu condições para Noé ficar, acho que 150 anos construindo a arca, num lugar que não chovia, e todo mundo rindo dele ainda, né? E você imagina, né? O vergonha que Noé passou, né? E ele fez. E o que aconteceu? Noé, a parte de Noé naquela aliança foi obediência. Quem trouxe os animais para a arca? Foi Deus. Quem colocou os animais dentro da arca? Foi Deus. Quem fechou a porta da arca? Foi Deus. Até a porta Noé não precisou fechar. E quem fez chover? Então, a aliança é assim. Quando você faz uma aliança com Deus, Deus é a parte mais forte dessa aliança. Deus é o provedor dessa aliança. Entendeu? E, às vezes, a gente fica muito preocupado, né? Que a gente não vai conseguir, alguma coisa assim, né? Mas é o Senhor que está fazendo a aliança com você. A aliança que Deus faz com você é para você cumprir um propósito que Ele tem para você. E Ele vai te dar as ferramentas para você conseguir cumprir o propósito. Às vezes a gente tem um pouco de medo, né? De, por exemplo, entrar para o desconhecido, por causa que a gente trabalha, faz um monte de coisa e tudo mais. A gente tem um pouco de medo do desconhecido e abraçar isso que Deus quer, da forma que Deus quer, né? Na verdade, a gente pode falar o nome disso que é falta de fé. Se Deus tem uma coisa para você, é porque você tem que cumprir aquela coisa. E
Olha, Tessalonicenses 1, 5:24 fala assim: fiel que chama e que também vai fazer. É isso que a gente tem que entender na aliança. E uma coisa importante é o seguinte, nessa história do chamado, do propósito. O meu chamado, do Beto, é diferente do chamado de outro. O meu chamado é o meu chamado. E o seu chamado é o seu chamado. E às vezes a gente mistura as coisas, né? João 21:22 fala assim, ó. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, você me segue. O que estava acontecendo ali? Já tinha Jesus ressuscitado, acho que era o terceiro encontro que eles tinham com todo mundo, estava caminhando pelo menos Pedro, Jesus e João, né? E aí, Pedro devia estar falando, né? Que aparentemente Pedro era expansivo, né? Ele devia estar falando, Jesus virava para Pedro e falava assim: Pedro, você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. E aí continua a caminhada, acho que Pedro continuou falando, Jesus falou: Pedro, você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. E aí, terceira vez, a mesma coisa. Os dois andando, Pedro falando e Jesus: Pedro, rapaz, faz o que eu te dei para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. E sim, por quê? Às vezes a gente está olhando, Deus tem um chamado para você, é para você cumprir aquilo que Deus deu para você. Não é para você sair fazendo outra coisa. Mesmo porque se você sair da mão do Senhor, você vai estar sem cobertura. Apacenta, criaturas minhas. No caso era filho ali já, né? Apacenta, meus filhos, as ovelhas. E junto está o João, né? E aí, caminhando, Jesus começou a falar da morte de Pedro. E ele deve ter dado uma pontinha de um sentimento meio esquisito em relação a João. Porque o João era aquele high five com Jesus, pá, abraçava, encontrava o ombro, deitava no Jesus. Era o amigo, o apóstolo do amor, né? Que a gente sabe, né? Que João, né? E aí o Pedro falou assim: ué, mas e o João? E não vai acontecer nada com ele, não? Aí Jesus falou: se eu quero que ele fique até eu volte, você não tem nada a ver com isso. Você me segue. O seu chamado não é o meu. O meu chamado não é o da Carmen. É nítido. É nítido entre nós dois que nós somos completamente diferentes no chamado. Sabe? Então o meu chamado é o meu chamado. Aqui com o Pedro e o João. Mesma coisa. Pedro, para Pedro. Eu vou fazer o que eu quero. Apacenta as minhas ovelhas. Né? Isaías 33:22 também é bem interessante, mas o que eu queria falar antes para vocês é o seguinte: nós temos uma tendência de medir o sucesso nosso. Como? Comparando com o outro. Essa é a tendência nossa. Então, o que nós fazemos normalmente? A gente quer ver como nós estamos comparando com o outro. Só que como é que eu vou comparar abacaxi com banana, gente? Ou um balde de água com um motor de helicóptero? Não tem comparação. Às vezes Deus chegou para um pastor e falou assim, ó, o pastor tem 1000 membros na igreja dele. Você olha e fala assim, que sucesso. Né? Às vezes Deus tem o propósito de ter 5.000 membros na igreja dele. E ele, por causa dele, não tem ninguém. Não dá para comparar. Às vezes você tem um pastor que tem que ter 30 membros na igreja. E ele tem 50, 60, ele dobrou a capacidade dele. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: qual é o sucesso de verdade? É quando você entende o seu propósito, o seu chamado, e você atende o seu propósito e o seu chamado. Você não foi chamado para ser igual a Paulo. Não foi. Você não foi chamado para ser igual a Pedro. Também não foi. Você foi chamado para ser você. Eu, Beto, fui chamado para ser o Beto. Eu não posso me comparar com ninguém.
né? A gente tem que abrir os olhos para isso, ó. Filipenses 1,6 fala assim, ó: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele que sustenta a gente, é Ele que dá providência para nós, toda a provisão que a gente precisa, toda a instrução, todo o entendimento da palavra, é Ele que vai encaminhar nossas vidas e colocar no caminho certo. E você não tem que se comparar com ninguém, você tem que pensar em você e servir o máximo que você puder, dar a sua vida naquilo que você tem que fazer. E eu queria falar 2 passagens para vocês. Antes eu queria falar um versículo que eu achei muito bom, sabe? Eu estava olhando aqui, a gente, em questão de integridade, a gente sabe que, politicamente falando, está feio o país, né? E não é de agora. Eu vou ser injusto se eu falar que é por causa desse governo. Não é. O negócio escangalhou faz tempo, né? E qualquer ideologia, e qualquer visão, sabe? Tudo corrompido, gente. Tudo embolado, sabe? Não dá para confiar em nada, em ninguém. Sempre foi assim. Daí eu li um versículo em Isaías aqui, e aí fui pesquisar, que fala sobre uma coisa interessante. Deixa eu ler o versículo, ele fala assim, ó: porque o Senhor é o nosso juiz, judiciário. O Senhor é o nosso legislador, legislativo. O Senhor é o nosso rei executivo. Sabe quando apareceu a ideia de executivo, legislativo e judiciário? Século XVIII. Sabe quando foi escrito isso daqui? Há uns 2.700 anos atrás. Gente, vai ser diferente lá. Lá não vão ter juiz corrupto, ideológico, que faz de tudo menos seguir a Constituição do país. Lá não vão ter legislativo que vai fazer obra, que vai fazer coisa e vai atender às necessidades pessoais, e nem executivo que rola propina para todo lado. Lógico que eu estou generalizando, né? Tem gente boa, lógico, né? Mas é difícil você falar que tem. Do jeito que você olha as coisas e vê acontecendo, você fala: o que é isso? Né? Eu quero falar duas passagens para vocês que fala de chamado, para mostrar para vocês o que Deus pensa em relação a isso, ao propósito, tá? Primeiro, Isaías 29:15 fala assim, ó: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai, é o sentimento de Deus isso, gente, tá? Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem é que nos vê? Ninguém, eu posso fazer o que eu quero. Quem sabe o que nós estamos fazendo? Aí, como vocês invertem as coisas, Deus fala. Como vocês invertem as coisas. Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer a quem a fez, o seu artífice: ele não me fez? Quantas vezes a gente vê na televisão aí, o pessoal falando que ninguém me fez, foi espontâneo, eu nasci do nada. Pode a coisa feita dizer a quem o fez, a seu oleiro: ele não sabe nada? Olha, é triste, né? Você viu o que está acontecendo por aí, né? Mas essa é a importância que Deus dá para o seu chamado. Tá? E agora eu quero ler uma última passagem, gente, que é uma parábola que a gente já escutou ela mas muitas vezes mesmo, sabe? A gente acha uma parábola de ensino, uma palavra bonitinha, tem o seu contexto romântico, tal, aquele negócio todo, a gente acha lindinha, graciosinha, acha tudo. Mas para mim ela é um rolo compressor em cima da gente. Para mim é uma destruição completa na nossa vida. Essa parábola é a parábola dos talentos. A gente está acostumado, mas o que você está falando? Eu vou ler para vocês aqui. Mas olha, a gente sabe que um senhor, ele foi viajar e deixou alguns dos seus funcionários cuidando
de algumas coisas que tinha que fazer, que eles chamam de talento, tá? Então vamos colocar as coisas no lugar certo. O Senhor deixou para você uma coisa que você tem que fazer. Aí o que a palavra fala? Que ele chamou os servos dele e falou assim, ó, você tem 5 talentos para cuidar. Chegou para o outro e falou assim, ó, você tem 2 talentos para cuidar. E depois o outro falou que tinha 1 talento para cuidar. Vamos trocar de novo? O Senhor olhou para você e falou assim, você é capaz de gerir 5 talentos, e eu estou te dando em aliança para você isso daí, e eu vou ser seu provedor, e eu vou cuidar de você, e eu não vou colocar nas suas costas um fardo que você não possa suportar. Eu vou colocar para você o que você tem capacidade de fazer, e eu estou contigo. Aí ele pegou, fez a mesma coisa com 2, uma pessoa que tinha 2. Falou, olha, outra pessoa. Então, por isso que eu falo que comparação é difícil. Uma coisa que eu transpiro para fazer com 1 para 1, outro faz com o pé das costas 5. Por isso que eu não posso me comparar com ninguém. O que importa é que eu, que tenho capacidade para fazer 1, faça 1. Bem feito. Né? E aí, chegou para o de 1 e falou, olha, você tem capacidade para fazer uma coisa só, eu te dou ela, do mesmo jeito. Não vou te colocar um peso que você não pode suportar, não vou passar dos limites com você, eu vou te colocar vou fazer uma aliança com você e vou te sustentar. Daí o que aconteceu? No versículo 24 de Mateus 25. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não espalhou, ou seja, só vou falar uma coisa para vocês. Eu e você vamos prestar conta. Não, mas nós vivemos no Novo Testamento, a gente aceitou Jesus. Mateus é Novo Testamento, hein? Está imerso na salvação pela graça, está imerso aqui no batismo, está imerso em tudo isso daqui. Dom de Deus, tá? Daí, o que acontece? Nós vamos prestar conta do que Deus deu para a gente fazer. E você vai prestar conta para uma pessoa que sabe quem você é, mas que você saiba de você mesmo. Não, você pode, olha, falar o que quiser para as pessoas. Não, veja só, eu fui muito ferido, por isso eu enterrei o talento. Ah, mas é muito difícil, por isso que não vai colar. Não sei nem se você vai poder se defender. Bom, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o seu talento. Sabe o que é isso para mim? É eufemismo, porque ele é uma pessoa mentirosa. Ele não está com medo, ele não está com nada. Para mim, isso aqui ele só avisou para ele. Por que eu disse que é eufemismo? Porque, olha a resposta. O Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Acabou, que medo, que preocupado. Você está mentindo, eu te conheço. Você é uma pessoa malvada e preguiçosa. Por isso que você não quer fazer. Ah, não, que não. Que não. Sabe, as desculpas, às vezes a gente dá tanta desculpa para não atender o chamado que Deus tem para nós, que a gente até acaba acreditando nas mentiras nossas. E a gente sabe o que faz também? É assim, ó. Ah, não fui no culto que eu chutei o pé da mesa. É assim. Mas não estou mentindo. Chutei o pé da mesa. Gente, olha só. Sabendo isso tudo, sabendo que, falou para o servo,
mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde eu não planto, e você sabe também que eu ajunto onde eu não espalho, né? Você devia pelo menos ter feito alguma coisa, entregado no banco, e aí você me entregava com juros. Aí começa, tá? Portanto, vai tirar dele o que ele tem, e vai dar o que tem 10. O cara de 5 dobrou para 10, né? Ah, mas ele era muito poderoso, o cara de 5. O cara de 5 tinha capacidade para fazer e gerir 5. Você tem para fazer 1. Faz. Aí, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. E daí vem o rolo compressor. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Alguém pode me dizer o que é fora, treva, onde há ranger de dentes? Para mim, é o inferno. Alguém tem uma visão diferente? Entende o que eu estou falando? A gente olha essa parábola e acha que é lindinha. Mas não, gente, isso daí fala muito da nossa vida. E é mais uma vez, está imerso no contexto de salvação pela graça e tudo mais. E aí? Salvou pela graça e não morre mais, não acontece mais nada com você, não perde a salvação? Né? Então, eu quero trazer para vocês hoje o seguinte, gente. Cumpre o seu propósito. Cumpre o seu chamado. Seja 100% do Senhor onde você estiver. Aonde você for. Deus te colocou como cabeça, não como cauda. No trabalho, nas coisas que você fizer, no tipo de negócio que você faz, nas pessoas que você encontra, na ministração que você faz, dentro da igreja, fora da igreja. Cumpre aquilo que Deus tem para você. Sabe, não tem separação. Essa separação de profano e santo que a gente faz é uma coisa de origem grega. A raiz está na Grécia. Eles eram assim. E o Novo Testamento, ele é encharcado pela cultura grega. Sabe, a gente precisa abrir os olhos. Nós somos íntegros do Senhor. Completos no reino. E não importa se você está fixando uma janela, se você está dirigindo um carro, né? Dirigindo um trator, né, David? Não importa se você está jogando futebol porque você jogou no futebol. Não importa se você é um engenheiro, se você é um aviador, se você é um médico. Não importa. Você foi feito para ser cabeça, não ser cauda. E você foi feito para servir o Rei dos Reis em qualquer lugar. Sabe, você viu a posição de Geazi? Não estou falando que você tem que concordar. Por exemplo, assim, não, o meu líder, ele fez tal coisa. Eu não estou falando que você tem que concordar com ele em tudo que ele fizer. Não estou falando isso, não. Estou falando que você não, pelo menos você tem que chegar nele, no seu líder, e perguntar: por quê? Por que você pensou assim? Porque Deus às vezes está preparando uma coisa que você não tem ideia. Perguntar, mas no Geazi, em vez de fazer isso, o que ele fez? Por fora ele foi fazer o negócio. Tenho certeza que como Geazi viu milagres em primeira mão, abre os olhos, olha aí o exército em volta. Você está preocupado com o que está vindo aí? Olha as carruagens que tem, Geazi. Senhor, abre os olhos dele, sabe? Ou mesmo Naamã. Tenho certeza que se Geazi, como não concordou, e fosse nele falar assim: meu senhor, Eliseu, me explica por que o senhor não pegou dinheiro nenhum. Ele ia explicar, gente. Entendeu? É a atitude rebelde nossa que é complicada, né? Então, exorto você a cumprir seu ministério, entender seu chamado e lembrar das consequências da gente não fazer isso. Bom? Deus abençoe, irmãos.